Elias ouviu Deus, mas respondeu do mesmo jeito. Isso é estranho porque a gente espera que depois que Deus fala, tudo seja mudado automaticamente, imediatamente, mas não foi isso que aconteceu. Elias ouviu Deus, mas num primeiro momento ele continuou respondendo da mesma maneira e automaticamente em responder da mesma maneira, indo para o mesmo lugar. Exatamente porque a fala de Deus, ela demanda que a gente mude a nossa perspectiva também. Quando Deus fala ao nosso coração, quase sempre Deus nos direciona para uma atitude. Às vezes existem pessoas que espiritualizam esse processo da fala de Deus e não saem do lugar ou continuam reproduzindo os mesmos comportamentos, porque elas não entendem que quando Deus direciona algo, Ele também espera que a gente mude a rota. E no caso de Elias foi semelhante. A resposta de Elias, ela não foi uma resposta que fez com que ele alterasse a rota, porque você pode ouvir Deus e pode continuar pensando da mesma forma. Quantas pessoas estão semanalmente nas igrejas, nos cultos? Quantas pessoas estão durante anos, inclusive, frequentando uma igreja, fazem parte de uma comunidade de fé e não mudam muita coisa ou não alteram o seu estilo de vida? É interessante que Deus pergunta para Elias, ao longo do texto de 1 Reis 19, Elias, o que você está fazendo aqui? Por que você está parado debaixo da árvore? Por que você entrou na caverna? Elias responde, mas Deus pergunta de novo e Elias responde e repete a mesma coisa, ou seja, nada mudou. Um princípio que a gente extrai desse trecho do texto bíblico é que Deus não valida as nossas fugas. Mas na frente a gente vai falar um pouco melhor sobre isso, mas Deus não manda ninguém entrar na caverna. Deus nos direciona para um lugar de mudança, e para um lugar de mudança ele é na contramão do lugar do isolamento, né? No caso de Elias, Deus alimenta Elias no começo do texto, Deus dá água e pão, fortalece ele para ele caminhar, dá a ele uma ordem, mas quando ele chega ao pé da montanha, ao invés dele subir a montanha, ele entra na caverna. Porque o problema não é a situação, o problema não é o que estava acontecendo. O problema estava na interpretação de Elias. Vale lembrar que nós estamos vindo de 1 Reis 18, onde Elias enfrenta os 450 profetas de Baal, tem toda aquela vitória e literalmente por causa daquilo que ele obedeceu da parte de Deus, Deus manda fogo cair do céu, e já em 1 Reis 19 Elias entra no deserto com medo da ameaça de Jezabel, a mulher de Acabe, né? E abandona o seu amigo, entra no deserto e começa todo esse processo que nós estamos conversando já há 3 vídeos. Esse é o 4º vídeo da série, lembrando, né? Estamos hoje encerrando essa série sobre Elias. Se você ainda não viu os outros vídeos, corre aqui no canal e dá uma maratonada rápido. Eu tenho certeza que você vai ser abençoado. Mas voltando, o problema não era o que estava acontecendo, né? Não era a ameaça de Jezabel, não era todo o contexto que Elias estava passando. O problema era como Elias estava interpretando. Aí você percebe isso na fala dele, né? Eu sou o único, estão tentando me matar. Ó céus, ó vida, ó azar, né? Aquele meme, aquela brincadeira que tem, né? De um desenho animado antigo, que eu esqueci o nome agora, né? Mas não era verdade o que ele estava interpretando, ele não era o único. Ele não era o único, literalmente o único, e também não era o único que estava ameaçado. E aí Deus não corrobora a percepção de Elias, Deus confronta Elias. Deus não vem e diz assim, Elias, é verdade. Não, Deus vem e confronta, porque quando o coração está desalinhado, a nossa realidade começa a ser interpretada errado. Ou seja,
quando nós não estamos entendendo da maneira correta, praticar aquilo que Deus está dizendo, mesmo Deus falando, nós começamos a interpretar errado. Nossa, pastor, mas mesmo Deus falando, é possível continuar fazendo errado? É mais que possível. É o que, infelizmente, muita gente tem feito. Deus falou, Deus disse, Deus ajudou, Deus fortaleceu, Deus impulsionou. E a pessoa fez o quê? Ela continuou fazendo a mesma coisa. Porque se o coração está desalinhado, se a percepção da pessoa está distorcida, a fala de Deus não muda. A fala de Deus, ela é direcional e ela reposiciona, mas ela demanda de nós uma atitude que Deus não vai tomar por nós. Deus não vai descer do céu para nos fazer sair do lugar. A exemplo desse texto de Elias, a gente tem Gênesis capítulo 12, sobre a história de Abraão. Deus diz, no final do capítulo 11 de Gênesis, entrando no capítulo 12, Deus diz para Abraão: olha, sai da tua casa, sai da casa dos teus pais, da parentela, e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Então Deus manda Abraão primeiro se movimentar, para que então ele comece a direcionar aquilo que Abraão deveria saber fazer, né? Mas voltando aqui para Elias, é interessante a dinâmica da forma que Deus ensina, porque Deus não discute com Elias, Deus corrige. Lembre-se disso. Deus não discute conosco. Parece assim, bobo dizer isso, né? Deus discutir com a gente. Mas é interessante porque ele corrige, ele não entra na narrativa de Elias. Toda vez que nós estamos com as nossas perspectivas distorcidas e com o nosso coração desalinhado, quando Deus vem falar conosco, ele traz a verdade. Ele não abraça a nossa narrativa. Deus não debate, ele não valida, ele não entra na emoção, ele não compra a nossa desordem emocional, as nossas crises de ficar, meu Deus, poxa, o que acontece e tal. Não. Deus vem e traz fatos que revelam a verdade. Elias disse: eu sou o único. Deus diz: existem 7.000 que não se dobraram. Você não é o único. Não precisa você ficar desse jeito. Então, o ajuste de Deus, ele sempre vai trazer a verdade, e a verdade sempre vai nos ajudar a ajustar a rota. Porque, em termos práticos, nós precisamos muito mais do que de uma experiência, nós precisamos da verdade de Deus, que alinha o nosso coração, ajusta a nossa rota e faz com que a gente entre no trilho certo de Deus sobre aquilo que Ele deseja que a gente faça. Elias viu fogo cair do céu, ouviu Deus, viveu o sobrenatural. Elias teve experiências que, meu Deus do céu, a maioria de nós ficaria extasiado, como eu acredito que Elias ficou, com todo esse combo de sobrenatural que ele viveu. Mas, do mesmo modo, ou paralelo a tudo isso que aconteceu, o coração dele estava desalinhado. Porque não é o que você viveu, é o que você faz com o que você viveu. Não é a experiência que você teve, o culto, a vigília, o momento de oração, a conferência. É o que você faz com isso que você recebeu que torna diferente os próximos passos, que torna diferente aquilo que vai acontecer a seguir. Elias não precisava só ouvir Deus, ele precisava ajustar o coração. Aqui reside um ponto bem chave do nosso estudo, que talvez você esteja nessa situação. Você já ouviu muitas palavras de Deus, você já ouviu muita coisa que Deus revelou a seu respeito, Deus já usou pessoas para falar sobre a sua vida, e mesmo assim você de algum modo tem a sensação de não estar saindo do lugar. A resposta para isso muito possivelmente esteja na necessidade não de ouvir de novo a Deus, mas de fazer aquilo que Deus já disse. É simples, né? Não há nada de tão complexo, né, nessa frase que eu estou falando. Se a gente for, na verdade, se formos honestos com a gente mesmo, a gente vai concluir
que Deus já falou bastante coisa. Deus já revelou bastante coisa. Nós é que continuamos patinando, buscando novidades de Deus, em detrimento daquilo que Ele já disse. Porque dentro disso que eu estou falando, surge essa pergunta: o que você fez com aquilo que Deus te disse há tantos anos atrás? Então, vou dar um exemplo bem prático, né? Deus disse que você seria um missionário nas nações. E aí eu sempre, quando eu tenho a oportunidade de falar isso, eu pergunto: você já tirou seu passaporte? Ah, pastor, não, porque você já buscou aprender um outro idioma? O inglês, que é o inglês, vamos dizer assim, é o idioma mundial. Com o inglês você roda o mundo inteiro. Ah, pastor, é muito caro. Entende o que eu estou falando? Então, assim, Deus disse algo, mas a gente não se alinhou. É como pedir um carro sem que a gente tenha habilitação, ou sem que sequer você saiba dirigir. Entende? As nossas orações ou as nossas percepções sobre aquilo que Deus está falando, elas precisam estar alinhadas às práticas de progresso. Deus disse a Abraão: sai da tua casa, sai da tua parentela, da casa dos teus pais, vai para a terra que eu vou te mostrar. Ok, Abraão foi e obedeceu a Deus. Teve percalços lá no meio do caminho, depois que Deus libera a palavra para Abraão, ele espera durante tantos anos e mesmo assim ele toma um atalho, que é o nascimento de Ismael. Não é o tema do nosso vídeo, mas só para contextualizar. Sim, porque os percalços vão acontecer. Depois que Deus fala, depois que Deus direciona, depois que a gente decide, a Bíblia não esconde os erros das suas personagens, né? As personagens bíblicas, elas estão com as suas vidas literalmente descobertas ali no texto bíblico. Mas muitas histórias, em todas que as pessoas realmente obedecem a Deus, elas tiveram que se movimentar. É um princípio muito básico. Então, antes de pedirmos uma nova voz de Deus, lembre-se disso. Precisamos ajustar o nosso coração. E o ajuste do nosso coração, ele acontece quando a frequência desse coração desajustado, desalinhado, ela vem e se conecta com a frequência da palavra, com a frequência daquilo que Deus está dizendo. É isso que Deus começa a fazer com Elias. Deus não vai trabalhar só com os momentos, Ele trabalha com a transformação, entende? Ele vai trabalhar antes de Deus enviar, que é o que você pode ler com calma no final do capítulo 19 de 1 Reis. Antes de Deus enviar Elias, Ele faz todo esse ajuste de rota, Ele faz toda essa mudança de expectativa. Deus alinha o coração de Elias, Deus alinha as expectativas de Elias, Deus quebra o pensamento engessado, de certa forma, de Elias, de que Deus poderia agir da mesma forma que agiu no Carmelo, e somente depois disso é que Deus dá a missão para Elias, que no primeiro momento tem a ver com o chamado de Eliseu, que é o versículo 19 de 1 Reis 19, quando Elias vai se encontrar com Eliseu, que torna-se o seu sucessor. E aí a história se desenrola a partir dos próximos capítulos e no livro de 2 Reis, que vai contar a história de Eliseu. Então você percebe a importância de estarmos não só ouvindo, não só entendendo, mas também praticando aquilo que Deus está falando do jeito que Ele está falando. Porque também não adianta ouvir e, por causa do coração desalinhado, por causa das nossas perspectivas distorcidas, a gente agir da maneira errada. Foi o que aconteceu com Elias. Ele ouviu Deus, ele teve experiências, ele passou por coisas sobrenaturais que poderiam ter impulsionado ele de uma forma poderosíssima, mas ele, por causa do coração desalinhado, ele tomou uma rota que, se não fosse o Senhor, por misericórdia e graça, claro que nós estamos falando do contexto do Velho Testamento, essa lógica de graça, ela se desenvolve de uma outra forma, mas a gente percebe a bondade e a graça do Senhor aqui na vida de Elias. Deus enviando o anjo, Deus sendo paciente com Elias, né?
Deus envia o anjo, Deus envia pão, Deus envia água, o anjo fala com ele, manda ele sair da caverna e faz todo o processo que nós desenvolvemos ao longo desses 4 vídeos. Amém? Esse é o 4º vídeo da nossa série. Aqui a gente encerra mais uma série para a glória de Deus. Se você ainda não viu os 3 vídeos dessa série, corre aqui no canal. Eu tenho certeza que você vai ser abençoado. Nós falamos sobre isolamento, nós falamos sobre fuga e nós falamos sobre Deus falando, né? E estamos aqui encerrando, falando sobre a importância de que por que às vezes Deus fala e nada muda por inteiro, ou nada muda pela metade, enfim. Temos uma outra primeira série, né, que também já está aqui no canal. Eu quero incentivar você a se inscrever no canal, a compartilhar essa mensagem com mais pessoas, tendo certeza de que não só você que já está sendo abençoado vendo esses estudos, mas muito mais pessoas podem ser alcançadas e abençoadas com esses estudos da Palavra de Deus. Amém? Deus abençoe você e semana que vem, se assim o Senhor nos permitir, estaremos com uma nova série aqui no canal, em nome de Jesus. Deus abençoe você e até o próximo vídeo.